sou Carlos Henrique, sou seminarista da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, da paróquia Nossa Senhora das Dores, lá em Floresta do Araguaia. Vim aqui a partir desse testemunho da minha breve caminhada de fé. Para começar, eu nem pensava em ser padre, nunca pensei na vida, né? Mas tudo aconteceu com um padre novo que chegou na nossa diocese, novo que eu falo assim, juventude. E com esse olhar de juventude, a primeira vez que eu vi um padre jovem, tudo começou a se despertar, isso em 2021. Lá eu comecei toda a minha caminhada da primeira comunhão, da crisma, e com tudo isso, criou-se em mim um desejo de quero algo mais, mas eu não sabia como alcançar esse algo mais. Então, em um belo dia, conheci os missionários diocesanos, em 2023, pude fazer uma experiência com eles. E lá eu pude perceber que parecia que tinha algo a mais que eu podia dar. E esse algo a mais que eu estava pensando era justamente essa entrega maior da vida. Porque eu já servia na paróquia, já servia ali no grupo de pastoral dos jovens, mas me ansiava entregar algo mais e eu não sabia como entregar. Conhece na missão diocesana, fui lá que eu percebi que eu podia entregar a minha vida totalmente a Deus. E lá foi o meu maior discernimento em questão disso, porque encontros vocacionais, vendo a realidade de missa diária, né, percebendo que Deus me chamava a viver algo mais. Mas, novamente, essa inquietação não me deixava quieto e eu não sabia como entregar mais, porque eu já estava entregando a vida ali no ano missionário. Depois disso, aconteceu as missões escolares, onde a gente vai nas escolas para falar palestra com as crianças. Em uma dessas palestras, em uma cidade de Santana do Araguaia, lá eu pude encontrar o Padre Aleuto, que um dia eu, pensativo na cozinha, ele chega e me falava assim: Carlos, na vida Deus nos dá muitos sirineus para nos ajudar. E com isso eu percebi que naquele momento ele era aquele sirineu na minha vida, me ajudando, me consolando em suas belas palavras depois daquele momento. E desde então eu comecei a pensar em algo mais. Mas eu pensava em construir família, claro, não existia outra vocação que tomava o coração. Mas percebendo e fazendo um discernimento melhor, eu percebi que Deus havia me chamando desde quando eu era pequeno, com as irmãs, fazendo novena de Natal. Depois com o Padre Alessandro, mais pra frente na minha paróquia, e depois vivendo a vida diária de missa na missão diocesana, eu pude perceber que esse algo a mais que Deus queria para mim poderia ser uma entrada para o seminário. E aí onde eu conheci o seminário em Conceição do Araguaia e comecei a participar com os meninos, né, das missas do sábado, conversando com eles. E depois uma conversa mais profunda com o reitor, que era o Padre Otávio. E ele me disse assim: Carlos, é mais antes de tu entrar e fazer o discernimento do que pensar mais tarde que você poderia entrar e não entrou e passou o tempo e você gastou o seu tempo não entrando. A priori estava tudo bem, mas aconteceu todo esse processo, fui apresentado que ia entrar, mas depois disso aconteceu uma viagem, fui fazer uma viagem e essa viagem não bateu com a data do vestibular da Facbel. Mas a providência de Deus agiu mais uma vez, me mostrando que era aqui o meu lugar. A Facbel me liga depois de 2 dias que o vestibular passou, falando que eu poderia fazer o vestibular mesmo depois da data prevista. Aí eu, não, então realmente Deus me quer ali. Então eu marquei o vestibular com eles, vim com os meninos, com um frio tremendo na barriga, porque agora a realidade é totalmente diferente de faculdade presencial, de morar num seminário realmente de fato é enorme, longe totalmente da família. No princípio, a minha mãe ficou assim: como é que o meu filho vai para tão longe de mim sem que eu possa estar lá ajudando? Mas eu falei: mãe, eu vou, eu não sei o que Deus quer, mas eu estou indo. Peguei as minhas mudinhas de roupa e vim com os meninos. Nos primeiros meses realmente foi algo assim bem chocante em questão de cultura, de estudos, mas em todos esses momentos difíceis eu pude ver como a mão de Deus estava me ajudando, providenciando tudo o que era possível para os estudos, para conseguir vencer as dificuldades. Percebendo a vida de seminário, eu pude ver com os meus próprios olhos que não era tudo aquilo que eu realmente pensava. Eu vim com a ideia de seminário que era tudo, muito difícil de viver, uma vida de uma rotina muito complicada. Mas ao perceber e ao entrar e realmente estar vivendo, eu pude perceber que realmente algo mais leve e que Deus nos proporciona as forças necessárias para conseguir vencer as dificuldades que há no seminário. Mas, mais do que dificuldade, eu encontrei muito consolo aqui nesta caminhada e percebo como Deus
tem trabalhado em minha vida em cada momento, em cada avanço da etapa, seja na área intelectual, na área de fraternidade comunitária, e percebo esse avanço enorme com Deus. Diante disso, eu não deixo aqui de fazer o meu convite a você, jovem, com uma frase muito bonita de Santa Benedita da Cruz que diz assim: responder o chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena correr o risco. Então, estou aqui de prova viva para dizer para vocês que vale a pena todo o risco, vale a pena toda a vivência de estar aqui no seminário e viver com Deus. Então vale a pena correr o risco, não tenha medo e prossiga essa caminhada de discernimento que é maravilhosa. 99 ovelhas você veio atrás de mim, e logo eu que sempre achei que não tinha valor, mas você me amou.